Hoje nós vamos falar sobre um assunto que ainda é cercado de tabus, mas que pode salvar vidas quando enfrentado com informação e responsabilidade. O câncer de próstata é o câncer mais comum, é o tipo de câncer mais comum entre os homens, quando a gente não fala sobre o câncer de pele não melanoma. Isso no Brasil e no mundo. E no mês passado, o ex-presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, de 82 anos, revelou estar com um câncer de próstata em estágio avançado com metástase nos ossos. A notícia acendeu um alerta importante. Será que os homens estão mesmo cuidando da própria saúde? E para falar sobre esse assunto tão necessário, eu recebo hoje o urologista, Dr. Maurício Zambaldi Tunes. Doutor, seja muito bem-vindo aqui hoje. Bom dia. Bom dia, Suelen, bom dia, Jonathan. Muito obrigado aí pelo convite e estou à disposição. Qual que é a realidade, doutor, do câncer de próstata hoje? Há um aumento de homens que estão mais conscientes e procurando realmente essa prevenção? Sim, como você disse, a estatística do câncer de próstata é assustadora, né? É o segundo câncer mais comum, tirando o câncer de pele, é o primeiro, né? Quando a gente exclui o câncer de pele, né? Tem uma incidência aí estimada em mais de 70 mil novos casos por ano, né? Então, é uma estatística impressionante. E a gente anda descobrindo cada vez mais cedo o câncer de próstata. Eu acho que pela conscientização, né, do homem de procurar o rastreio, procurar o médico para fazer teu check-up nesse sentido, e também as novas tecnologias, né, que estão permitindo a gente diagnosticar um câncer mais precoce. O câncer de próstata é um câncer silencioso? É, bastante silencioso, né? A próstata é um órgão que pode gerar sintomas, mas relacionados ao crescimento da próstata, né? E aí causa dificuldade para urinar, um jato de urina fraco, mas isso geralmente não está relacionado ao câncer de próstata, né? O câncer hoje a gente descobre nódulos pequenos ali, de alguns milímetros, ou às vezes de 1 centímetro, e esses nódulos eles não são sintomáticos, então o homem não sente absolutamente nada. Ah, então esses outros sintomas muitas vezes estão relacionados com outras doenças e não com câncer de próstata. Exatamente, a próstata ela pode crescer de forma benigna, sem ser câncer, e causar dificuldade para urinar. Inclusive, essa é a patologia mais comum da próstata e não o câncer, graças a Deus, né? Porque é uma doença benigna. Então, 80% dos homens dos problemas que a próstata causa é o crescimento benigno. E aí causa dificuldade para urinar, esvazia a bexiga de forma incompleta, o homem tem urgência para urinar, acorda muito à noite, o jato fica fraco, fica fino, e isso não tem relação com câncer de próstata, né? Dificilmente o homem vai ter sintomas devido ao câncer de próstata. Então, a pessoa que tem, entre aspas, a sorte de ter essa doença do aumento da próstata e está com câncer de próstata, ela vai procurar atendimento. Agora, se ela ficar esperando sintoma para procurar um médico, vai ser uma péssima escolha. Exatamente. Às vezes acontece isso que você falou. O paciente tem sintomas ali do crescimento da próstata, vai procurar, faz um check-up e aí ele tem um câncer de próstata, né? Que o câncer em si não é sintomático, né? Mas hoje em dia a gente descobre câncer, a maioria a gente descobre bem precoce, né? Quais são os exames que são realizados hoje, doutor? O exame de rastreio hoje é feito com PSA, que é um exame de sangue, né? E o exame de toque, que a gente pode conversar bastante sobre o exame de toque hoje em dia, que ele tá bem questionado assim no meio urológico, se faz ou não o exame de toque ainda, né? Mas o exame é feito principalmente, né, com uma consulta e uma individualização de cada paciente, né? Checar histórico familiar, checar fatores de risco para o câncer de próstata, fazer o exame de sangue, o PSA, e aí você vai trilhar com esse paciente se ele deve voltar daqui a um ano, ou se o PSA está um pouco alterado, ele volta um pouquinho mais cedo para fazer acompanhamento, né? Hoje em dia a gente individualiza o rastreio ao câncer de próstata. A partir de que idade os homens devem fazer o exame procurar um médico, né? Vamos dizer assim, o médico que vai definir aí o que vai ser necessário fazer, a partir de que idade? Teoricamente, a partir dos 50 anos, e quem tiver algum fator de risco, por exemplo, quem for negro, que é um fator de risco a mais para câncer de próstata, ou quem tiver história de câncer de próstata na família, principalmente de primeiro grau, né, pai ou irmãos, é melhor começar aos 45. Começa mais cedo. Mais cedo. E aí, você estava falando sobre essa questão do exame de toque, fazer ou não fazer. Por que isso já era antes, né? Os homens já não gostavam porque achavam que isso iria afetar a masculinidade aí deles. Uhum. Mas
fazer ou não fazer? Quando que é indicado o exame de toque? Isso é uma discussão hoje em dia no meio médico, então não existe um único caminho, tá? Não existe o certo ou o errado, é algo que está se discutindo hoje em dia, né? Tem alguns estudos que já não mostram muito benefício do toque retal no rastreio do câncer de próstata, mas a gente tem uma certa dificuldade de levar esses estudos para uma saúde populacional, para uma medida de saúde pública, por exemplo, porque não é todo mundo que vai ter acesso com frequência a um urologista, ou às vezes com alteração de um PSA, uma ressonância da próstata. Então a gente tem que distinguir um pouco um grupo populacional que às vezes consegue ter acesso a uma saúde assim, de uma forma mais rápida, de uma medida de saúde populacional, de uma medida nacional, entendeu? Então, para uma medida pública, não só para o serviço público, mas para uma conduta de um ministério, assim, em relação à normativa, é previsto ainda que se faça o exame de toque e tem um benefício. No consultório, você pode individualizar isso com o teu paciente, né? Olha, você tem pouca idade ainda, você não tem nenhum fator de risco, você tem um PSA muito baixo, muito estável, você não tem benefício de fazer um exame de toque. Então os homens que estão nos ouvindo, ou mesmo as esposas, namoradas, mães e filhas, que vão conversar aí com os homens da família, podem encorajar, inclusive dizendo isso, olha, procure um médico, não necessariamente você vai ter que fazer o exame de toque. Eu acho que a informação mais importante, eu estou falando aqui, não é no sentido de que isso vai afetar alguma, como você disse, afetar alguma masculinidade. Tá? O exame de toque, ele é absolutamente indolor, dura 5 segundos, não mais que isso, então não afeta em nada, não muda em nada a vida do homem ali, né? Isso tem que ser desmistificado, né? Eu estou trazendo um contraponto aqui científico de que estão surgindo estudos que talvez não mostrem tanto benefício assim em algumas pessoas de se fazer o exame de toque, né? Então, mas a informação mais importante é essa, é melhor você ir e conversar com o teu urologista, né? Ou às vezes até se recusar a fazer o exame, mas outras coisas ali podem te ajudar. Até porque muita gente tem, entre aspas, medo desse exame, né, doutor? Mas além da incidência do câncer de próstata ser muito alta, a taxa de mortalidade também ainda é muito alta, né? A taxa de mortalidade é alta porque a incidência é alta, mas o câncer de próstata, quando descoberto cedo, ele tem uma altíssima chance de cura, né? Então a maioria dos pacientes a gente consegue curar, mais de 90% dos pacientes que descobrem um câncer num estádio inicial, eles conseguem atingir a cura, né, e não vão morrer do câncer de próstata. As pessoas que acabam morrendo do câncer de próstata é porque descobriram um câncer muito avançado, né? A gente perdeu o time ali desse paciente, né? Não foi diagnosticado. E quando esse câncer é diagnosticado cedo, tem mais chances também do homem voltar a ter uma vida normal? Normal que você diz em relação à sequela do tratamento? Isso. Sim, tem, né? Hoje em dia o que há de melhor para tratar o câncer de próstata é a cirurgia robótica, né? Então, quando você descobre um câncer de próstata cedo, bem localizado, você consegue fazer uma cirurgia um pouco mais conservadora. É lógico que isso não é sempre falo isso para os meus pacientes, principalmente os que vão fazer uma cirurgia robótica. Não é uma promessa de que você não vai ter nenhum déficit de ereção ou nenhum déficit ali de continência urinária, né? Mas é vantajoso você descobrir um câncer mais cedo e você fazer uma cirurgia mais conservadora, né? Preservando melhor algumas estruturas que podem te dar uma qualidade de vida melhor depois. Até porque quanto mais tarde, mais agressivo esse câncer, maior esse câncer também, aí a cirurgia maior também a cirurgia, vai ser mais, exatamente. vai ter uma complexidade mais alta também, né, doutor? Exatamente, é isso aí. E isso ainda, essa questão da vida íntima também é um tabu para os homens procurarem ajuda? Sim, bastante, né? Muitos homens se recusam até a operar a próstata porque tem medo da impotência sexual, né? Então isso para o homem é muito impactante. E o homem, ele tem uma vida sexual assim bem longa, né? O homem ele consegue ter uma vida sexual até o final da vida dele. Então ele se ele sobreviver, né? Se ele sobreviver, ele precisa estar vivo, né? Para isso. Vivo. Mas hoje em dia, mesmo que o paciente opere e fique com alguma sequela, tem muito recurso para retornar à vida sexual do homem, né? Tem medicação, tem próteses, né? Diversos tipos de próteses, inclusive, e que ele volta a ter uma qualidade de vida sexual também.
Doutor, a alimentação, o sedentarismo, excesso de peso influenciam no surgimento desse tipo de câncer? Isso é uma questão que ainda está em estudo, assim, comprovadamente, né? A gente não tem nada muito comprovado sobre isso. A gente sabe que às vezes uma população que está sujeita a uma alimentação, quando troca para países como os Estados Unidos, por exemplo, aumenta, muda, né? A pessoa muda de país, aumenta, ele adquire a incidência de câncer daquele país, né? Então, talvez esses hábitos tenham um impacto no surgimento do câncer de próstata, mas isso Então, ainda por não é. exemplo, se a incidência é muito alta aqui no Brasil e aí a pessoa muda para um país que a incidência não é alta, Por ele exemplo, acompanha isso? a incidência do câncer de próstata não é tão alta no Japão, por exemplo. Aí a pessoa muda para os Estados Unidos, né? E aí, se adquirir aqueles hábitos ali alimentares, talvez ela passa a ter ali os fatores de risco do americano. Mas isso não é comprovado. Tá? Isso é estudos, assim. O que a gente tem de comprovado de fator de risco para câncer de próstata é envelhecer. Quanto mais velho a gente ficar, maior o nosso risco de câncer de próstata. Homens negros têm um risco maior de câncer de próstata e história familiar. Então, quem tem história familiar de câncer de próstata tem um risco aumentado, né, de ter câncer de próstata. Existe alguma questão, doutor, em relação, talvez não a câncer, mas a doenças? Por exemplo, homem que passa muito tempo sentado, que anda a cavalo, anda de bicicleta, que usa roupa muito justa? Não, para próstata não. Isso não tem nenhuma comprovação. Né? Bicicleta, moto, cavalo, intensidade de relação sexual, intensidade de ejaculação, de masturbação, nada disso é comprovado que protege ou causa câncer de próstata. E outras doenças? Bom, o que a gente tem é que hoje em dia é que estados inflamatórios, que a gente chama, então, doenças crônicas, obesidade, né? Eles são fatores de risco para diversos cânceres de uma forma geral. E provavelmente o de próstata também, às vezes o de rim, mas não que seja específico disso, entendeu? Mas pode provocar outras doenças sem ser câncer? O que, por exemplo? Essas coisas que eu citei agora, por exemplo. Não pode. Isso Então não. a pessoa pode Não vai pedalar causar. à vontade, Pode. pode andar a cavalo. Sim, pode. Eu estou atendendo alguns pacientes que agora teve um boom de bicicleta há um tempo atrás, né? De muita gente andando de bicicleta, né? E eu estou vendo alguns pacientes se machucarem ali na região perineal, né? A região ali entre o ânus e o escroto, ou às vezes com dor no testículo. Então, não tem problema nenhum andar de bicicleta, mas tem que ter um aconselhamento, né? A pessoa tem que passar com alguém que entenda ali da estrutura da bicicleta, como montar a bicicleta, então, estou te dando um exemplo da bicicleta que eu estou vendo que é comum no tá consultório, mas não popular, que cause né? alguma doença. Seria mais um incômodo ali. Exatamente. Tem uma pergunta aqui, o Leonardo Bedinarchu, que ele quer saber se uma pessoa que está ouvindo a gente agora e é jovem, está preocupado, pode fazer o exame ou é desnecessário? Não é recomendado. Abaixo dos 45 anos não tem por que fazer PSA. Né? O PSA, vamos deixar claro que é um exame de sangue, Isso, certo? PSA é uma proteína que é produzida pela próstata e a gente dosa no sangue para avaliar o risco de câncer de próstata. E essa proteína ela é específica da próstata, mas ela não é específica do câncer de próstata. Então, outras doenças da próstata, por exemplo, uma infecção, o crescimento da próstata pode alterar essa proteína no sangue, esse PSA. Ele dá um norte de que alguma Isso. coisa ali não está bem, mas Exatamente. ele não é um exame que faz esse diagnóstico específico do que está acontecendo. O único exame que faz diagnóstico de câncer de próstata é a biópsia. Então a gente tem hoje em dia, por exemplo, exames de imagem super sofisticados, né? Uma ressonância multiparamétrica que a gente já tem aqui na cidade e que ela consegue mapear muito bem a próstata, achar nódulos muito pequenos na próstata, sugestivos de câncer de próstata, mas o diagnóstico só é feito com biópsia. Porque pode ser outra coisa, o nódulo? A próstata é um órgão que comumente ela cresce com nodulações e a maioria desses nódulos são benignos. Né? Então, se você faz um exame mais superficial, talvez um ultrassom, tal, a próstata ela tem uma característica assim heterogênea, né? Irregular de crescimento, e isso não necessariamente é câncer. Pelo contrário, a maioria das vezes não é. Doutor, e quais são os tratamentos disponíveis hoje? O senhor falou da cirurgia conservadora e radioterapia, químio, tem outras abordagens? Quais são as mais comuns hoje em dia quando se descobre no estágio inicial, depois no estágio mais avançado? Quando a gente descobre um câncer de próstata num estágio inicial, o tratamento visa a cura.
né? E as duas modalidades de tratamento que a gente tem para curar um paciente com câncer de próstata é cirurgia ou radioterapia, né? A cirurgia pode ser uma cirurgia convencional, que a gente chama popularmente de aberta, né? Você vai lá, faz uma incisão no abdômen e retira a próstata. Pode ser feita por vídeo, né? E pode ser feita por robô, né? A cirurgia robótica, que é o que há de mais moderno hoje, né? E a radioterapia. Então, às vezes o paciente, por algum motivo, não quer operar ou não tem condições clínicas de ser operado, né? E aí ele pode fazer uma radioterapia com intuito curativo também do câncer de próstata. Quando a gente descobre a doença já avançada, aí não tem mais espaço para cirurgia. Aí a gente pode, aí existem quimioterápicos para ser feito, existe principalmente o bloqueio hormonal, né? A gente faz uma medicação no paciente para zerar os níveis de testosterona, que a testosterona ela nutre o tumor de próstata. Então, quando a gente zera os níveis de testosterona, a gente diminui ali a taxa de crescimento do tumor. Mas aí já são medidas mais drásticas, não curativas, né? Isso não significa que o paciente vai morrer deste câncer de próstata. Ele pode, o câncer de próstata tem essa vantagem, mesmo às vezes num estádio não tão inicial, o paciente consegue fazer um tratamento e viver super bem um período longo e às vezes morrer de outras coisas, não necessariamente do câncer de próstata. Mas o câncer de próstata, ele tem uma incidência de metástase? Quando o câncer passa para outros locais do corpo, né? Ele tem nos estadios mais avançados, né? Os principais pontos de metástase do câncer de próstata são para linfonodos ali dentro da pelve, né? Dentro do abdômen, é o principal foco de metástase, e para os ossos da bacia, né? Então, a bacia, o púbis, o fêmur, a coluna lombar. Então são os lugares que inicialmente o tumor de próstata dá metástase. E pode acontecer, doutor, de esse câncer, quando já está com metástase, apresentar sintomas antes mesmo que a próstata tenha apresentado um sintoma? Sim, pode acontecer, do paciente descobrir um câncer de próstata já por sintoma das metástases e não necessariamente da próstata. Pode acontecer. Quer fazer uma pergunta, Jonathan? Achei que o Jonathan quisesse fazer uma pergunta. E aí, como se sabe que se originou ali na próstata? Porque quando um paciente descobre tem suspeita de alguma metástase, então vou dar um exemplo aqui. Ele teve uma fratura da coluna com um pouco esforço, um leve trauma, ele já fraturou a coluna, e faz lá um exame, tem suspeita de metástases na coluna. Aí ele vai fazer uma investigação em busca do tumor primário, que a gente chama, onde está o foco inicial. Aí ele vai rastrear, entre outros órgãos, a próstata. Aí ele vai fazer PSA, fazer os exames para checagem se a próstata tem câncer. Assim como ele pode fazer colonoscopia para ver o intestino, tomografia de tórax, tomografia de abdômen. Então, esse paciente que descobre uma metástase sem um tumor primário conhecido, ele vai fazer uma série de exames para tentar se localizar o tumor primário. Porque isso vai mudar o tratamento dele. Uma metástase de próstata é diferente de uma metástase de um tumor de cólon, por exemplo, de intestino. Aí muda o tratamento. Doutor, e quando, por exemplo, o paciente está com câncer de próstata, altera os níveis de testosterona dele? Não. Os níveis de testosterona são dependentes de outros fatores, não pelo fato dele ter ou não câncer de próstata. O que eu quis dizer com a testosterona é que você diminui... Ela aumenta, quer dizer, ela ali normal, ela vai alimentando aquele câncer, é isso, né? A pessoa vai ter ou não... Os níveis de testosterona não estão relacionados com ter ou não câncer de próstata. Mesmo que o homem reponha a testosterona. Então é importante você falar isso, porque eu falei aqui da testosterona e às vezes o cara tá ouvindo e fala, meu Deus, eu tô repondo minha testosterona. Quem repõe testosterona é quem quer fazer... Quem precisa repor testosterona? Não, isso também é uma outra questão. Isso, vamos esclarecer. Você pode repor testosterona de uma forma fisiológica, saudável. Tá baixa. Então você tem sintomas lá, indisposição, cansaço, fadiga, sonolência, queda da libido. Aí você vai lá, faz um exame, dosa teus níveis de testosterona, ele tá baixo, e aí você vai repor essa testosterona para fins fisiológicos, assim. Não é para você ficar forte, crescer na academia, nada disso, né? Isso não é previsto, o uso da testosterona para isso, né? Então você pode repor essa testosterona para ter uma qualidade de vida melhor, repor um hormônio.
essa reposição não é fator de risco para câncer de próstata. Então você pode repor a tua testosterona se você tiver uma indicação médica para isso. Isso não vai aumentar o teu risco de ter câncer de próstata. Tá? O que eu disse da testosterona em relação ao câncer de próstata é os pacientes que descobrem um câncer de próstata já avançado e que precisam de tratamentos complementares, um deles é o bloqueio hormonal, é zerar os níveis de testosterona para ela parar de nutrir o tumor. Jonathan tem uma pergunta aqui. A Suelen perguntou algo mais ou menos parecido, mas chegou para mim aqui agora. Quem tem diabetes, comorbidades, isso influencia no avanço de quem já descobre o câncer de próstata? Não, teoricamente não. Essas outras comorbidades não vão impactar no prognóstico do paciente nesse sentido. Né, dele ter um pior prognóstico de crescimento, de desenvolvimento da doença, porque ele tem diabetes, ou obesidade ou qualquer outra coisa. Doutor, tem outra pergunta, Jonathan? Quem, por exemplo, está com alguma questão ali na vida sexual, alguma dificuldade, isso também não é um sintoma de câncer de próstata, né? Até porque se fosse, todo mundo procuraria ajuda muito mais rapidamente, verdade, né? Não é. É o que eu te falei, né? A maioria dos cânceres que a gente descobre hoje de próstata, eles são muito iniciais e sem sintoma, né? Às vezes o paciente fala, pô, doutor, mas eu não estou sentindo nada. Ou às vezes o paciente que me questiona assim, eu acho interessante isso. Fala, doutor, pô, eu tô vindo aqui todos os anos, faz 5 anos que eu venho aqui e agora eu tô com isso. Agora eu peguei câncer de próstata. É importante a gente falar que a gente fala em prevenção do câncer de próstata, mas de fato não existe uma prevenção. Tecnicamente é uma prevenção secundária. A gente não previne que o câncer surja, a gente previne que a gente descubra cedo. Essa é a prevenção do câncer de próstata. Então isso gera um pouco de angústia às vezes no paciente, que ele se sente frustrado, fala, doutor, pô, eu faço todo o acompanhamento e agora eu tô com câncer de próstata. Não, você faz todo o acompanhamento e você descobriu um tumor cedo e você vai ficar curado. Então o teu acompanhamento não foi ruim, foi super importante para você. Jonathan? Eu tenho uma pergunta, doutor, é mais uma curiosidade mesmo. Porque a gente sabe desse problema, esse tabu dos homens irem a neurologista, por conta daquele preconceito que a gente tem e tal. No caso, quero saber alguma situação ao qual você foi mais psicólogo do que médico de algum paciente que foi lá e ficou aí durante todo o tratamento. É bastante resistente a fazer o exame e tudo mais. Ah, mas isso é super comum. Super comum. Isso é diário na vida. Eu acho que não é nem do urologista. Eu acho que isso é de todos os médicos hoje, né? O paciente, ele não quer só um parecer técnico seu ali. Às vezes ele quer ele quer ser ouvido, ele quer desabafar ali alguma situação que às vezes nem está muito na tua área de abrangência ali, de atuação na medicina. Mas eu acho isso super importante, né? Eu acho que isso faz parte do acolhimento ali. Do médico, né? E eu acho que isso deve acontecer até inclusive em outras profissões. Às vezes você vai procurar um advogado para resolver um problema seu lá, você chega lá desabafando, né? Então eu acho que isso aí é parte da empatia como pessoa, você precisa ter, né? E é super comum isso aí na urologia, porque ela lida com questões sexuais, né? Isso fere muito ali a saúde mental do homem, né? Então é bem frequente no consultório. Doutor, e o câncer de próstata, ele pode comprometer a fertilidade do homem? Não, o câncer em si não, o tratamento sim. Mas, por exemplo, quando o homem está com câncer antes do tratamento, pode ser que a fertilidade, quer dizer, a fertilidade dele continua normal. Normal, ele vai ter a fertilidade que ele tem. Uma coisa que a gente tem que levar em consideração é que o câncer de próstata aumenta a incidência com a idade. Então ele é mais comum nos homens a partir dos 65 anos. Então esse homem já tem um comprometimento da fertilidade pela idade, certo? Mas ele não deixa de ser fértil. Entendeu? Tem uma outra pergunta. E o senhor tá falando do tratamento, né? Que aí o tratamento, sim. Tanto cirúrgico, como radioterapia, como o bloqueio hormonal, o tratamento, aí o homem não tem mais, ele fica estéril nesse sentido. Aí não tem como ter filho mais. Não tem. E é possível, por exemplo, ele congelar o sêmen antes da cirurgia ou não? É possível. Não é comum.
tá? Porque, como eu disse, como é um problema de saúde do homem mais velho, geralmente ele já tem, assim, essa constituição familiar, então essa parte de família, de filhos já está constituída na vida desse paciente na maioria das vezes. Nunca passei pelo fato de um paciente com câncer de próstata ter que congelar sêmen para ter filhos ali num futuro. Outras doenças urológicas pode acontecer, às vezes um tumor no testículo, que tem uma incidência maior em pacientes jovens, né? Aí às vezes precisa fazer. O tumor no testículo é benigno? Tem benignos e tem malignos. Tem câncer também de testículo. E qual seria a diferença? Do quê? No testículo, aí ele vai Não, é ficar porque aí também. o testículo é que produz os espermatozoides. E às vezes o cara precisa retirar o testículo ou fazer uma quimioterapia que pode afetar o testículo. Isso quando é o câncer de próstata? Não, eu que estou misturando as coisas aqui, desculpa. Não, eu também, perdão. Vamos lá, eu estou te dando um voltar. exemplo de situações urológicas que às vezes o cara precisa congelar espermatozoide para fazer um tratamento. Eu estou dizendo que não é muito comum isso no câncer de próstata, porque já é de um homem mais velho. Mas por que no câncer de próstata compromete a fertilidade? Porque você, na cirurgia, para remover a próstata, você remove as vesículas seminais, você corta os ductos para tirar a próstata, você corta os ductos deferentes, que são os ductos que levam os espermatozoides ali para o ejaculado. Então, esse homem não tem mais condição de ter filhos. Mas os testículos continuam ali? Continua, ele pode não ter mais condição de ter filho naturalmente, né? Ele pode ir lá fazer uma biópsia do testículo, pegar espermatozoide e fertilizar. Ah, entendi. Ele certo. pode, Então, nesse sentido ele pode. Os testículos ficam ali intocados. Ficam. É só as ligações ali por dentro mesmo Isso, que acabam exatamente, comprometidas. exatamente. Jonathan, tem outra pergunta? Tem uma pergunta aqui de um ouvinte. Acho que deve ser Fernando Braga. Ele escreveu: doutor, esporte como jogar tênis ajuda a evitar câncer de próstata? E o álcool influencia para uma piora do câncer de próstata? Abraço, sou seguidor, parabéns pelo trabalho. Obrigado. Não, o jogar tênis não afeta em nada nesse sentido, né? E a bebida alcoólica não, com moderação ela também não vai impactar em nada disso. Agora, o consumo exagerado de bebida alcoólica, exagerado que eu digo assim, diário, em altas doses, ela vai afetar a imunidade, né? E aí pode trazer outras consequências que não diretamente aí relacionadas ao câncer. Quem está ouvindo a gente, está aqui pensando, tô precisando procurar um urologista, o Jonathan vai colocar na tela. Você que está ouvindo pelo rádio do seu carro não vai conseguir ver, mas vai ouvir, o Instagram do Dr. Maurício é @doutordr, né, com DR, Dr. Maurício Tunes, com S, _ urologista. Mas procura lá na busca do Instagram, Maurício Tunes, Dr. Maurício Tunes, urologista, e você vai encontrar ali o perfil do Dr. Maurício. Ele tá ali no perfil dele: tratamento, câncer de rim, próstata, bexiga, doença do aparelho urinário, cirurgia robótica, videolaparoscopia. Desce um pouquinho para mim, Jonathan, por gentileza. Pode ir descendo mais, pode ir descendo. Aí ele fala bastante também sobre vasectomia, fala sobre... Pode descer mais? Oi? Não entendi, Jonathan. Pode descer. Tem bastante vídeos dele explicando. O doutor Maurício é bastante participativo aí, grava bastante vídeo. Tem um site também, Jonathan, que você vai colocar aí pra gente na tela. Você que está acompanhando pelo rádio do seu carro, não vá pegar o celular para ver nada, hein? Continue dirigindo com segurança, depois você para olhar. E tem também o site, deixa eu ver qual é o site, por gentileza, Jonathan, que eu não estou conseguindo ver aqui. uroclinicaaraçatuba.com.br. Você pode ir no site também do Dr. Maurício, uroclinicaaraçatuba.com.br, e para agendar a sua consulta, porque a gente sabe, como o Dr. Maurício disse, a prevenção, nesse caso, ela não evita a doença, mas quanto antes você descobri-la, maiores as chances de cura. É isso, né? É isso aí, Suelen. Obrigado. Doutor Maurício, para encerrar, que recado que o senhor deixaria para os homens que têm medo ou vergonha de ir ao urologista? Eu acho que o recado é procurar o urologista e conversar, expor a tua angústia lá. Olha, doutor, eu tô vindo aqui, mas eu tenho receio, eu não quero
fazer exame de toque, eu não quero fazer isso, eu não quero fazer aquilo. Eu acho que o tratamento ali, o acompanhamento médico tem que ser individualizado, né? Tem que respeitar a autonomia do paciente. Então ninguém vai chegar lá no consultório, te amarrar e te examinar, nada nesse sentido, entendeu? Então, assim, esse tipo de relação é importante, né? E o paciente acaba criando um vínculo ali com o médico, vira até um parceiro ali para outras dúvidas. Então, acho que é isso que eu acredito. E reforçando que caso seja necessário fazer o exame que todo mundo considera tão invasivo, o homem só considera esse exame invasivo porque eles não fazem o exame ginecológico. Se eles tivessem que fazer o exame de Papa Nicolau, muito pior. Eles iam perceber que esse exame de toque não é nada, né, Não doutor? é nada, exatamente. A Daiane Zanata mandou uma mensagem aqui, ela escreveu: bom dia, Suelen, doutor Maurício, excelente médico, operei pedras no rim com ele. A Daiane Zanata aqui elogiando o senhor. Obrigado, Daiane. Doutor Maurício, mais uma vez, muito obrigada por ter vindo aqui. Espero que você volte para falar sobre outras questões também. A vasectomia a gente sabe que gera bastante dúvida. Tem bastante questão dos rins também. O pessoal sofre bastante com infecção urinária. É complicado também. É bem isso, comum, né? Verdade. Bem comum. Temas bem comuns aí você listou, com certeza. Então, que os microfones estão abertos aqui, que você volte aqui com mais frequência. Muito obrigada mais uma vez. Obrigado, Suelen. Parabéns pelo programa e sucesso para você. Muito obrigada. Agora são 9h01. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com muito mais notícias aqui no Jornal da Manhã Araçatuba.